Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando o 3º domingo deste tempo tão bonito do Advento. Continuamos o nosso caminho, este caminho preparativo, este caminho de esperança, de vigilância, para prepararmos a vinda do Senhor. Este domingo é também conhecido como o Domingo Gaudete, ou seja, o Domingo da Alegria. Portanto, somos convidados à alegria. A vinda do Senhor aproxima-se. A nossa libertação está cada vez mais perto. É o que nos mostra este Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, do versículo 10 ao 18, que nós ouvimos para este 3º domingo do Advento. Recordemos também que nós ouviremos, na primeira leitura do profeta Sofonias, capítulo 3, que ali há este convite a Jerusalém a alegrar-se, porque Deus revogou a sentença de uma condenação que estava sobre o povo. O amor de Deus, ele é bem mais forte do que a vontade de castigar. Deus irá estabelecer a sua morada no meio do seu povo, curando-o com o seu amor e abrindo-lhe as portas de um futuro repleto de alegria, de esperança e também de paz. Depois também ouviremos a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo pede aos cristãos desta cidade de Filipos que se alegrem, porque o Senhor está próximo. Conscientes dessa proximidade, os cristãos caminham pela vida serenos e confiantes, distribuindo gestos de bondade e de generosidade, numa escuta constante de Deus, dos seus desafios e propostas. É assim que se espera o Senhor. Irmãos e irmãs, percebemos que esta busca pela alegria encontra-se nesta nossa palavra de Deus deste 3º domingo do Advento. E então, nos concentrando no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, de 10 a 18, este Evangelho, ele leva-nos até ao chamado Vale do Rio Jordão, ao encontro de um profeta chamado João, a quem o povo da Judéia chamava o Batista. O pai de João era o sacerdote Zacarias. Embora de uma família sacerdotal,
Não existe assim nenhuma notícia de que João tenha exercido funções sacerdotais no quadro da religião então tradicional. Mais ou menos por volta do ano 27 ou 28, João aparece na região do deserto de Judá, perto da cidade de Jericó, na chamada região da Pérea. Este era um território que era administrado por Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Ficava então na margem oriental do Rio Jordão. E João Batista era aquele que pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Vejamos, a pregação de João, ela causou como que um forte impacto no povo, da Judéia e da Galileia. E muitas pessoas vinham até a margem do Rio Jordão para quê? Para escutar, para ouvir João Batista. E João, ele denunciava o pecado e a rebeldia de Israel. E mais, ele anunciava a iminente intervenção de Deus no mundo para acabar com o mal. Tanto que nós ouvimos, num trecho antes deste evangelho, quando João fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que está para chegar? Ele diz, o machado já se encontra posto à raiz. Por isso, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A forma de evitar a chamada ira de Deus era, segundo João, converter-se radicalmente, ou seja, cortar o mal pela raiz, cortar o pecado que existe na vida e voltar para Deus. Esta era uma forma de evitar a ira de Deus. Abandonar esta vida desregrada, distante de Deus e voltar para Ele. E aquelas pessoas que se dispunham a essa mudança, João então propunha um gesto purificador e renovador, ou seja, uma imersão nas águas do Rio Jordão. Era por isso que então ele era chamado de o Batista. O judaísmo antigo conhecia diversos rituais de purificação pela água, mas o gesto que João propunha era um gesto diferente. Quem aceitava sua proposta de conversão era imerso por João nas águas vivas do Rio Jordão. A pessoa confessava seus pecados, recebia ali aquele perdão de Deus e saía da água purificado. Esse ritual só se fazia uma vez. A pessoa que tinha sido batizada por João passava então a pertencer à comunidade da nova aliança. Voltava para sua casa decidida a viver de uma forma nova, sentindo-se membro de um novo Israel, preparada assim para acolher a chegada iminente de Deus. Este era o caminho que João Batista propunha então às pessoas para uma profunda mudança de vida, a conversão, abandonar o mal, o pecado e voltar para Deus. Diante disso, meu irmão, minha irmã, a mudança de vida que João Batista propunha a todos os que procuravam, que vinham a ele na margem do Rio Jordão, devia se traduzir numa efetiva mudança de atitudes. Não era falar algo, prometer algo com a boca e continuar vivendo da mesma forma. Não bastam declarações de boas intenções. A conversão, ela tem que manifestar-se em gestos. Por isso, João dizia-lhes, produzi frutos de sincera conversão, frutos de arrependimento. E diante disso, as pessoas queriam orientações. E com certeza, a pergunta que então brotava, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, de São Lucas, a pergunta era essa: o que devemos fazer? Vejam, esta pergunta aparece no versículo 10, no versículo 12, no versículo 14, porque as pessoas precisavam de uma orientação. Trata-se de uma pergunta que o evangelista Lucas tem por hábito colocar na boca das pessoas em diversas situações. Traduz o quê? A disponibilidade para refazer a própria vida e para acolher a proposta de salvação que vem de Deus. Na sua resposta,
João não pede gestos piedosos ou práticas religiosas especiais, mas ele propõe coisas concretas, ou seja, que apontam para sentido, o sentido de uma vida mais humana, mais justa e mais fraterna. João Batista não gostava de rodeios. João Batista queria ir direto ao ponto. Por isso ele vai responder àqueles que lhe perguntavam. Ao povo em geral, que perguntava a João o que devemos fazer, João falava em repartir. Versículo 10. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, alimentos, faça o mesmo. Percebamos, o verbo repartir, ele é um verbo intenso, que nos desaloja de uma vida construída à volta do ter. E nos obriga a olhar para os irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. Não significa dar o supérfluo ou as sobras, mas sim partilhar com o nosso próximo, sem cálculos nem hesitações, partilhar o pouco ou muito que se tem. Faz-nos tomar assim uma consciência de que os bens, inclusive aqueles que são os mais simples, que respondem às nossas necessidades do dia a dia, como roupa, alimentos, perceber que tudo isso são dons de Deus, propostos, estes dons de Deus, que são ali praticamente propostos, postos à nossa disposição, mas que se destinam a todos. Mesmo que os bens que temos nas mãos tenham sido legitimamente adquiridos, eles pertencem a todos os filhos e filhas de Deus. Repartir significa a passagem do quê? De uma economia de uma posse para a economia do dom, do partilhar, do saber repartir aquilo que se tem. Aos que perguntavam a João o que fazer no caso dos publicanos, então João propõe a eles o quê? Que não se aproveitem da situação para explorar os seus irmãos. E ele diz no versículo 12, não exijais nada além do que vos foi prescrito. Os publicanos eram os encarregados de recolher os impostos. Eles tendiam a quê? A extorquir as pessoas. Extorquir quantias superiores àquilo que estava estipulado. E a diferença disso ficava para eles. Agiam em benefício próprio, não era justo. Ora, o desejo que leva à exploração e ao roubo não é compatível com uma vida segundo Deus, de forma alguma. O enriquecimento por meios ilícitos e imorais, a exploração dos mais pobres, dos mais frágeis, as falcatruas econômicas que prejudicam a sociedade, a comunidade, são crimes que destroem a vida social e que Deus não pode ignorar. Portanto, é preciso ser justo. Também aos soldados que perguntavam a ele o que fazer, João pede a eles que não usem de violência e que não abusem da força para cometer injustiça. Então, no versículo 14, ele diz, não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com aquilo que vocês ganham. Portanto, percebemos que, em virtude do seu ofício e do poder que as armas conferiam a eles, os soldados então tendiam a usar a força de forma como? Indiscriminada. Com facilidade maltratavam as pessoas, obrigavam elas a fazer trabalhos não remunerados e extorquiam dinheiro e outros bens das pessoas. A violência, o abuso do poder, a prepotência desumanizam o mundo, subvertem gravemente aquilo que é o projeto de Deus para o mundo e para a humanidade e trazem aos mais frágeis um sofrimento intolerável. Irmãos e irmãs, notemos que os frutos da conversão que João pede se referem a comportamentos e atitudes para com o próximo. A melhor maneira de prepararmos o caminho para o Senhor que vem é simplesmente cuidarmos também das nossas atitudes para com os nossos irmãos e irmãs. A melhor forma de prepararmos o mundo para a chegada de Deus é construirmos uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. O que aconteceria depois de João Batista
cumprir a sua missão? Né? Como iria processar-se a intervenção de Deus na história? Apareceria o Messias, o ungido de Deus, para realmente concretizar a restauração de Israel? Esse Messias que o povo esperava ansiosamente para libertar o povo de Deus, Israel, estaria de alguma forma ligado à figura de João? As pessoas que escutavam a pregação, neste tom escatológico de João Batista, se interrogavam sempre sobre isso. É destas questões que trata a segunda parte do Evangelho deste domingo, dos versículos 15 a 18. João Batista acreditava que quando ele próprio saísse de cena, iria chegar uma outra figura, enviada por Deus, para concretizar a intervenção final de Deus na história. João não lhe chamava Messias, talvez para não acirrar aquela expectativa messiânica que o povo vivia. Ele referia-se simplesmente como virá alguém mais forte do que eu. E dizia de si próprio que ele não era digno de desamarrar a correia das suas sandálias, como diz o versículo 16. Esta expressão, desatar a correia das sandálias, é uma tarefa que era própria dos escravos. Portanto, a expressão traduz a consideração que João tem por aquele que há de vir e que é mais forte do que ele. Aquele que Deus iria encarregar de uma tarefa maior na história da salvação. Ele seria o mediador definitivo, encarregado de concluir o processo que João tinha apenas começado. Podemos dizer assim que é difícil discernir a partir deste texto como é que João imaginava as coisas. Provavelmente ele pensava que o mais forte, enviado por Deus, iria trazer um batismo purificador, que teria um duplo efeito. Ou seja, como diz o Evangelho, queimaria a palha, isto é, tudo aquilo que é mal, que não serve para nada, num fogo que não se apaga, e derramaria sobre a humanidade o Espírito da verdade. O batismo com o Espírito Santo e com o fogo inundaria o Israel renovado com a força transformadora de Deus. E o povo, vivificado pelo Espírito de Deus, conheceria uma nova existência, uma era definitiva de justiça, de paz e de vida plena. Para Lucas, este anúncio do profeta João Batista se concretizará plenamente lá no dia de Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos 2, do versículo 1 ao 41. Meu irmão, minha irmã, viva intensamente este domingo da alegria. Prepare-se para o Natal. Faça uma revisão da sua vida. Coloque também diante de si esta pergunta que hoje é feita a João Batista e que também nós devemos fazer, Ou melhor dizendo então, clareando estas coisas, o que devemos fazer para acolher o Cristo que vem? Coloque isso diante de você, reze, peça a luz de Deus e que assim o Espírito Santo te ilumine. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.